Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Giovanni Figueira, eu sou aluno da Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação Getúlio Vargas, em Brasília, para ser mais exato, do curso de Administração Pública. E a gente vai falar um pouquinho da conexão entre Brasil e os Estados Unidos, entre o federalismo norte-americano e o nosso federalismo vivenciado aqui, no que diz respeito à corrida armamentista, sim, diz respeito à segunda emenda dos Estados Unidos e a situação atual que vivemos no nosso Brasil. De olho na tela. Fuzis nas mãos, roupas de guerra e discurso de revolta. Temos o direito de nos armar para nos proteger e defender o país contra os tiranos, diz esta manifestante. O protesto é contra os planos do governo estadual para limitar a compra de armas a uma por mês, exigir a verificação de antecedentes, além de banir o porte em parques e prédios públicos. Uma das motivações para a discussão das leis foi o tiroteio em Virginia Beach, que deixou 12 mortos em maio do ano passado. O estado da Virgínia esteve por quase 3 décadas sob controle dos republicanos, que são pró-armas. Mas desde novembro, os democratas têm maioria na Assembleia Legislativa, o que soou o alarme dos armamentistas, que acreditam que uma mudança pode repercutir em todo o país, já que o estado é tido como um símbolo para os conservadores pelo papel que teve na Guerra Civil. Que o povo se arme, que a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Que é fácil impor uma ditadura, facílimo. Bosta do prefeito, faz um bosta do decreto, algema e deixa eu morrer de casa. Se eu tivesse armado, ia pra rua. E se eu fosse ditador, né, eu queria desarmar a população, como todos fizeram no passado, quando queriam, antes de impor a sua respectiva ditadura. Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando ou outro, por favor, assine essa portaria hoje, que eu quero... A demissão do juiz Sérgio Moro declarou: é um ministro, lamentavelmente, desarmamentista, dificuldades enormes, com decretos. O que talvez explique a decisão tomada pelo presidente de revogar 3 portarias que estabeleciam um controle, rastreabilidade e identificação de armas e munições importadas e fabricadas pela indústria nacional sob a finalidade de atividades esportivas de colecionar e também para abastecer os quartéis. Os textos foram elaborados por integrantes do Exército, Ministério da Justiça, Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. As discussões duraram mais de um ano e tiveram como base dados fornecidos por instituições públicas e organizações civis. No dia seguinte ao cancelamento, Bolsonaro escreveu no Twitter que as portarias não se adequavam às diretrizes definidas por ele em decretos. A revogação das portarias fez com que o Ministério Público Federal enviasse uma representação à Procuradoria da República no Distrito Federal. O documento aponta indícios de que o presidente teria violado a Constituição ao interferir. Foi assim que aconteceu no primeiro vídeo. Nós vemos uma situação que aconteceu há alguns meses na Virgínia, que nós tivemos uma marcha pró-armamentista, um lugar simbólico, a Virgínia, porque de lá saiu o George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos, um ex-fazendeiro, ou na verdade até um fazendeiro naquela época, uma pessoa que vem com um grupo de fazendeiros e defende os Estados Unidos da América da invasão dos ingleses. Nós tivemos um processo, só lembrando, de colonização em que ingleses vêm para os Estados Unidos e trazem consigo valores de defesa da sua vida, da sua propriedade, por meio de armas, porque assim também ocorria na Inglaterra. Eles vêm então para a América e se defendem suas vidas, defendem sua propriedade, defendem o seu estado, cada uma das suas colônias. E mais tarde nós temos o que? Uma federação sendo formada nos Estados Unidos, uma federação do tipo centrípeta. Por quê? Porque cada uma das 13 colônias, que era soberana, que tinha o seu poder, abre mão disso para colocar a mão de um único ente e faz um contrato com esse ente. De maneira que esse ente, o Estado, ele vem cuidar da população e do povo, daquele povo, e esse povo abre mão dessa sua liberdade, de forma que, para que esse acordo seja bem ajustado, esse povo tem o direito de portar suas armas caso seja necessário se rebelar contra esse Estado que pode vir se tornar tirano. Então nós temos aí então o direito de armamento da segunda emenda, esse direito de armamento da população, do povo, melhor dizendo, ele vai se perpetuar até os dias atuais e vem impactando as situações que ocorrem nos Estados Unidos da América, como nós vimos nesse vídeo da situação ocorrida no estado da Virgínia e também aconteceu em outros estados norte-americanos. Então nós vemos uma situação em que o indivíduo tem o direito de portar a arma, sim. Isso já foi
uma questão discutida na Suprema Corte Americana. E a Suprema Corte Americana diz que não é direito apenas dos grupos organizados, das milícias que eles têm nos Estados Unidos portarem armas para a defesa dos seus estados, mas é direito individual para que a pessoa possa garantir a sua liberdade e o seu direito à propriedade. Diferente do que aconteceu no Brasil. No Brasil nós não temos essa cultura do armamento desde o nosso processo de independência. Por alguns tempos, as pessoas querendo se armar, e principalmente nesse novo governo, a situação atual que vivemos no Brasil. Nós temos que observar, ver o que tem por trás de tudo isso. Porque se não temos esse histórico armamentista no país, por que disso agora? Ainda mais se esse discurso vem de uma pessoa que não legitima os outros poderes, diz que o nosso Congresso deve ser fechado, que diz que o Supremo Tribunal Federal tem que ter seus membros presos, e aí por diante, né? Quem estaria sendo armado? Inclusive, se alguns grupos milicianos brasileiros não estariam sendo beneficiados por isso, porque a população realmente não tem condições de comprar o armamento, tem um preço muito elevado. Então, fica esse ponto de reflexão para a gente, que o federalismo norte-americano está sendo trazido a uma situação de forma distorcida, com finalidades diferentes de armamento dessas duas populações. Então vamos pensar um pouco sobre isso.